Advogado e diplomata. Atuou na Embaixada do México. Carioca, nascido e criado na Tijuca, bairro que guarda no coração. Foi coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Atuou também como ministro da Cultura. É filho de uma psicóloga e de um engenheiro. Admirador da cultura desde a sua infância. E é grande apreciador da cidade do Rio de Janeiro. Torce pelo Flamengo. No perfil de hoje, o nosso convidado é Marcelo Caleiro. Marcelo, super obrigado pela sua presença no perfil. Grande prazer te receber. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado a você e a toda a sua audiência por ter me convidado, pela hospitalidade, enfim. Que bom, muito bom ter você aqui para a gente conversar um pouco dessa sua história, que, como eu disse, você é tijucano e guarda a Tijuca no coração. Exato. Você nasceu lá e foi criado lá? Eu nasci na Tijuca de verdade, né? Porque as pessoas às vezes falam que são tijucanas, né? Por morarem e por terem vivido e sido criadas, né? Mas eu sempre brinco que nasci olhando para o Morro do Borel. Eu nasci no Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, ali na Rua Conde de Bonfim, e morei a vida inteira no bairro, né? E estudei no Colégio São José. Então eu tinha uma vida muito tijucana, né? E, enfim, o bairro até hoje está presente na minha vida, porque minha família mora na Tijuca, minha avó mora na Tijuca, minha mãe mora na Tijuca, meu tio mora na Tijuca, enfim. As famílias tijucanas, elas tendem a permanecer muito juntas, né? Geograficamente falando, inclusive, né? E tijucano é o único que tem apropriação do bairro, né? É tijucano, né? Exatamente. Quem mora em Ipanema, Copacabana, Laranjeiras, não tem essa subdivisão, vamos dizer assim, não é? E como bom tijucano, eu sou salgueirense também. E você foi criado ali, como você disse, estudou no São José, que é uma escola, vamos dizer, referência na Tijuca, né? Sim. Quais são as suas boas lembranças da sua infância na Tijuca? Eu acho que a Tijuca, ela tem uma poesia, né, muito própria. É um bairro que ele está na zona norte do Rio de Janeiro, com toda a cultura que vem dessa condição, né, de um bairro da zona norte. É um bairro muito calcado no samba, né? Nós estamos ali vizinhos à Vila Isabel, temos grandes escolas de samba, o Ninhos da Tijuca, o Império da Tijuca, o Salgueiro. A minha infância, pelo menos, é uma coisa interessante da gente dizer, né, Rogéria? Como a segurança pública do Rio de Janeiro se deteriorou. Porque eu lembro que a gente tinha o hábito de ir às praças que a gente tinha no bairro. É um bairro muito arborizado, tem esse privilégio de ser um bairro muito arborizado, com muitas praças, né? E quando eu era pequeno, a minha família tinha por hábito me levar a essas praças, ou seja, o que eu acho mais bacana dessa poesia que eu me referia do bairro é as possibilidades de convivência multifamiliar que ele dá. E que eu tenho visto têm sido cada vez mais deterioradas por conta também da deterioração das condições de segurança pública. Então, se antes a gente ia muito ali à Praça Xavier de Brito, aquela Praça Afonso Viseu, que fica lá no alto, a Praça Afonso Pena, a própria Praça Sans Penha, né? Hoje esses espaços de convivência estão condicionados por questões de segurança. Por exemplo, cinema. Quando eu era pequeno não tinha shopping center. Não existia isso, né? Os shoppings que havia, pelo menos que eu frequentava, era o shopping do Meia, lá no Meia, na Rua Dias da Cruz. Tinha o Tijuca Off Shopping, que não era um shopping propriamente, era mais uma galeria externa, né? E no mais, a gente tinha as lojas de rua da Conde de Bonfim, a gente tinha os cinemas da Praça Sans Penha, que era uma segunda Cinelândia carioca, né? Isso que eu ia comentar. Inclusive, a cultura é muito presente na Tijuca, porque tínhamos, na Praça Sans Penha nós tínhamos 4, 5 cinemas. Exatamente. Que lastimavelmente não existem mais. Não existe mais. A gente tinha o Cine Carioca, o Cine América, o Arte Palácio, o Metro, e o comércio muito rico. Isso. Né? Sempre foi. E você tinha também muitos teatros por ali, né? Hoje tem o Teatro Simbinski, tem o Teatro do Sesc, mas havia outros ali também naqueles arredores. Henriqueta Brieba, o do Tijuca funcionava muito, hoje em dia funciona um pouco menos, ainda existe, mas funciona. Sim. É uma pena porque a Tijuca é muito pulsante culturalmente. Era um lugar de efervescência e um lugar de convivência. E de verdade, eu acredito que as condições de segurança fizeram com que esses espaços de convivência começassem a ser confinados. Então, de certa forma, essa situação da segurança pública faz com que a nossa convivência seja artificializada, ela seja menos espontânea. Porque é isso, você hoje se sente mais seguro, mesmo assim com ressalvas, dentro de um shopping center. Então, todo mundo vai de carro para o shopping center, coloca o carro no estacionamento
E aí tem aquele mundo de ofertas ali, mas, de novo, muito condicionadas, né? São ofertas que já estão ali, digamos, pasteurizadas, né? Padronizadas. E né? não produz relação. Não produz relação. Não produz relacionamento. Não produz relacionamento. Esse é um lugar, o que a praça promove, o que o encontro da rua promove, o que o encontro no samba promove, no cinema, o shopping center nunca vai produzir. Isso não tem jeito, né? Eu tenho lembranças assim, sabe? E aí talvez de novo um pouco dessa poesia que eu me refiro, né? As compras de Natal na Tijuca. Né? A gente ia para a Praça São Espenha, minha mãe era muito amiga de uma vendedora numa loja de perfumaria no Shopping 45. Que também tinha o nome de shopping, tem o nome de shopping, mas na verdade é mais uma galeria. Né? E eu ficava torcendo pra gente ir na loja de perfume, porque tinha uma loja de doces famosa também no Shopping 45, que até hoje está lá, pequenininha. Eu ficava só pensando, né, no doce que eu ia comer depois das compras. E tinha né? o famoso Papai Noel, que ia lá desde o início, quando os shoppings ainda não faziam isso, o Shopping 45 fazia. Exatamente. Existe realmente esse lance do lúdico e do poético. Exato. Essa poesia que você viveu, esse lado lúdico que você viveu na sua infância, na sua adolescência, você acha que te impulsionou para o caminho que você foi escolhendo de ir abraçando a cultura adiante? Eu acho que sim. Eu acho que sempre houve essa preocupação na minha casa de me colocar em contato com manifestações culturais. Eu lembro de eu indo ao teatro desde moleque. Eu lembro, é claro que a minha família teve o privilégio de poder me dar isso, né? Eu sou filho de uma típica família de classe média, né? Então eu conseguia ir ao cinema, conseguia ir ao teatro. E isso tudo acabou contribuindo para a minha formação, né? E a minha família é uma família de professores, né? Tanto meu pai, quanto a minha mãe, quanto meus avós, eles davam aula, né? Então, eu tenho uma lembrança muito viva da casa da minha avó. Ela mora até hoje no mesmo lugar. Na Tijuca? Na Tijuca. E ela tem uma biblioteca na casa dela, assim, grande, porque meu avô era professor de línguas clássicas, como se chamava antigamente, né? Latim, grego e português. Então, ele tinha uma biblioteca muito consistente, né? Então, eu fui criado nesse ambiente e isso, claro, me instigou, né? E é curioso, né, Rogério, como isso tem um papel fundamental na educação das pessoas. Porque você sabe que a Fundação Seix Gran Rio fez uma pesquisa em que mostrou que, por piores que fossem as condições socioeconômicas do aluno, se ele tinha acesso à cultura, se ele produzia cultura, ou se ele tinha acesso à fruição cultural, ele conseguia ter um desempenho escolar melhor. Porque aqueles fenômenos culturais instigavam a sua curiosidade, instigavam a sua vontade de saber mais, ele se desenvolvia melhor, ele aprendia melhor, e isso fazia com que o seu desempenho fosse melhor avaliado. Eu sempre acreditei nessa premissa. A educação institucional te ensina a ler e escrever, mas quem te ensina a enxergar é a cultura. Exato. Você só enxerga com os olhos da cultura. E nós lemos muito pouco, não lemos, Marcelo? Muito pouco. Infelizmente, nós temos que criar condições para que sejamos um país verdadeiramente leitores. Porque apenas quando a gente lê é que a gente consegue escrever melhor. Se a gente consegue escrever melhor, a gente consegue se comunicar de uma maneira mais fluida, mais eficiente. Porque é isso que falta hoje, né? Um dos efeitos colaterais da internet e das redes sociais é que a gente está se deixando levar por informações muito superficiais. Nós estamos nos acostumando com a superficialidade, a fragilidade das informações. Então, é aquela coisa, né? São os 140 caracteres do Twitter, que agora são 280, né? Sem contar aquelas abreviações todas erradas, Exato. na sua maioria, Exato. né? E as pessoas acabam escrevendo errado por conta disso. Exatamente. E a falta de senso crítico em relação àquilo que a gente recebe como informação. Também. Então, se nós não lemos, nós não conseguimos desenvolver também esse senso crítico. Então, hoje está na moda falar muito de fake news, né? O que são as notícias falsas, né? As fake news. Isso vem muito também da falta de senso crítico que as pessoas acabam tendo. Nós temos que desenvolver esse senso crítico. Não achar que porque veio a informação da internet ou de uma rede social, aquilo ali é dado como correto. Temos que buscar a fonte, temos que buscar a veracidade daquilo que está sendo nos contado, né? Então, acho que isso pode ser desenvolvido muito pela leitura. O hábito da leitura faz com que a gente possa desenvolver o senso crítico.
desenvolvendo o senso crítico, você começa a ter juízo de valor sobre as coisas que chegam até você. Exato. Você gostou de ler desde pequeno? Você já gostava de ler? E o que você se interessava? Que leitura você gostava? Olha, eu gosto muito de ler. É claro que, às vezes, o cotidiano faz com que a gente leia menos. São muitas tarefas, mas a gente tem que se forçar. Né? Eu gosto muito de textos sobre política. Sempre gostei. Textos jornalísticos. Gosto muito de história. Me interesso particularmente pela história da cidade do Rio de Janeiro. Me interesso muito por história do Brasil. Então, são leituras que são muito agradáveis, né? Eu gosto muito. Você já gostava de ler quando criança? Sempre gostei, desde pequeno. É mais ou menos um hábito, não é? É um hábito. O que a gente vê os nossos pais fazendo, a gente acaba repetindo, exatamente, né? Claro, com exatamente. algumas exceções, mas essa formação de leitura inicial eu acho que é fundamental na vida de qualquer um. Exato. Você citou o Rio de Janeiro como você gosta de ler sobre o Rio, você já se disse várias vezes apaixonado pelo Rio. E disse também que você tinha uma possibilidade familiar de ir a vários bairros, você transitava por vários bairros além da Tijuca. Você acha que isso despertou em você essa paixão que você tem pelo Rio, esse amor que você tem, o encantamento da cidade que a gente vive? Com certeza. Eu tive o privilégio, Rogéria, de ter uma família, e aí falo especialmente dos meus avós, que me apresentaram a cidade. Eu fui apresentado ao Rio de Janeiro pelos meus avós, no sentido de que, claro, como eu era uma criança pequena, eu conseguia transitar pela cidade, porque meus avós paternos moravam em Sulacap, na Zona Oeste. E minha família, por parte de mãe, na Tijuca. Então, eu lembro de passar férias na casa dos meus avós, ali na rua Fernandes Sampaio, no Jardim Sulacap, e meu avô, ele me levava muito assim ali para Deodoro, para o Malé, para Realengo, a gente ia fazer compras ali no Campinho. Então, assim, eu convivo ali, consegui ter uma convivência com aquela região, e depois eu tinha uma avó postiça que morava em Madureira, em Oswaldo Cruz, para ser mais específico. Então eu lembro que tinha todo dia, tinha um dia específico no mês, que ela ia receber o pagamento dela, a pensãozinha que ela tinha, no Banerj do Meier. E o meu pediatra era no Meier também. Então, assim, para mim, aquele mundo ali, eu fiquei familiarizado com a cidade por conta desses núcleos de convivência que eu tinha desde pequeno. Aí eu tinha um tio que morava em Ipanema, irmão da minha avó. Agora é engraçado, né? Porque estando na Tijuca, eu lembro que, por exemplo, a gente ia ao shopping, a gente tinha uma convivência muito estreita com a Barra da Tijuca também, né? Então a praia era na Barra da Tijuca, né? Pegar a volta da Boa Vista. Mas, de todo caso, essa convivência com o centro da cidade, eu vinha muito ao centro com meu pai. Eu lembro que era um programa para mim, às vezes de férias, eu vinha almoçar com meu pai no centro. E ele me apresentava também. Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu entrei no Teatro Municipal foi com meu pai, a gente foi funcionava antigamente aquele restaurante Assírios, que ficava embaixo. Hoje em dia é um salão só, né? Então eu lembro assim, eu pequeno, meu encantamento com aquilo, né? Meio inacreditável. Então eu tive esse privilégio de ser apresentado a todos os lugares da cidade pela minha família. Esse olhar eclético, certamente, nas suas funções adiante, te ajudaram muito, né? Muito. Porque você pôde ter uma noção de quem viu, não só de quem ouviu falar. Exatamente. Que faz toda a diferença, não é? Você estar familiarizado com aquilo que você administra faz toda a diferença. É verdade. Então, por exemplo, quando eu estava à frente da Secretaria Municipal de Cultura, né, a gente falava de projetos, vamos usar o exemplo do Sulacap, projetos relacionados à cultura. Havia um galpão ali que estava subutilizado e que a Associação de Moradores transformou em biblioteca, transformou em teatro, um projeto muito interessante. Aquele lugar era muito familiar para mim. Eu sabia de onde estava se falando ali. A gente tinha uma lona cultural no Malé, uma lona em Bangu e uma lona no Malé, em Realengo, na realidade, que estavam muito deterioradas. Então nós tomamos a decisão de reformar esses espaços culturais. De novo, eram lugares com os quais eu estava familiarizado, né? Então eu realmente posso dizer que eu tive o privilégio de estar inserido desde pequeno e familiarizado com essa cultura carioca. Eu acho que realmente isso faz toda a diferença, porque uma coisa é você
fazer projetos de lugares onde você ouviu falar, outros de onde você tem conhecimento daquilo. Você Exato. com certeza vai fazer aquilo com mais eficiência. Exato. Você é advogado de formação, né? Sou advogado. E diplomata. É Seu isso. pai é engenheiro e a sua mãe psicóloga. O que te levou para a área do direito? Eu queria que você respondesse para a gente no próximo bloco, que agora a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo nesse papo muito interessante. Você não sai daí não, que é rapidinho, a gente volta já já.